Estudamos o objeto transação como aquele que permitia realizar as operações CRUD por meio de uma tela, ao procedimento como aquele que permitia realizá-las por código em modo batch. E agora estudaremos uma terceira opção que tem um pouco de um e um pouco do outro. Assim, no quadro comparativo entre transação e atualização por comandos específicos em procedimentos, havíamos indicado que, enquanto estes últimos apenas controlavam a unicidade, as transações também controlavam a integridade referencial e executavam a lógica de negócio. Como veremos, o Business Component é obtido a partir da transação, descartando a tela, mas mantendo sua lógica. E, por isso, verificará a integridade referencial e a unicidade, assim como disparará as regras e eventos que não tenham relação com a interface do usuário. Assim como o procedimento será manipulado por meio de código procedural e não por tela. Vamos começar revisando o que sabemos sobre o objeto transação. Além de criar a tabela no banco de dados, oferece uma tela para que o usuário possa manipular seus dados obtendo feedback imediato, até mesmo antes de enviar a ordem para realizar a operação. O que normalmente é conhecido como validação do lado do cliente, Client-Side Validation. Vamos revisar isso. Suponhamos que o usuário que deseja inserir uma nova atração está preenchendo um campo que faz referência a outra entidade, aqui, categoria ID, e colocou o valor 8. Então, do lado do cliente, é enviado ao servidor o pedido de verificação de integridade referencial imediatamente. Se o registro relacionado não for encontrado, o servidor retorna um código interno, não importa exatamente qual seja, que indica isso, para que na tela seja exibida imediatamente ao usuário a mensagem de sem correspondência. E, por outro lado, se o registro for encontrado na tabela referenciada, o atributo inferido é enviado ao cliente, para que seja mostrado imediatamente ao usuário na tela. E assim ele vê, neste caso, Museum, como o nome da categoria. É a isso que nos referimos quando falamos de interatividade e feedback imediato na transação. Neste caso, no controle de integridade referencial e na inferência de atributos a partir dela. A unicidade também será verificada imediatamente. Se tivermos um índice unique por Attraction Name, assim que o usuário sair do campo, será feita uma busca na tabela Attraction, utilizando esse índice, para verificar se já existe um registro com esse mesmo valor. Caso seja encontrado, um código interno será retornado indicando isso, para que seja exibida ao usuário a mensagem de que esse Attraction Name já existe. E, por último, as regras que não estejam condicionadas a eventos também serão disparadas no cliente. Por exemplo, se tivermos uma regra de erro que não permita deixar o nome em branco, se o usuário deixar o campo vazio, ao sair do campo, a regra será executada e será exibida ao usuário a mensagem de erro. No entanto, neste quadro comparativo, não estávamos nos referindo a esses controles realizados interativamente pela transação, mas sim a estes mesmos, e ainda mais porque também haverá regras condicionadas a eventos, realizadas em batch no servidor após o usuário pressionar confirmar. Estes são os que realmente nos interessam, pois são os que estão relacionados com a operação efetiva de CRUD. Os do lado do cliente servem apenas para ajudar o usuário, mas são repetidos exatamente aqui. Boa parte disso é o que será encapsulado pelo Business Component, que, como vimos dizendo, desconsidera a tela e sua interatividade. Assim, podemos pensar nesse componente como uma parte da transação, aquela que corresponde à lógica de CRUD e de negócio que é executada no servidor e não tem qualquer relação com a tela. Deixando de fora o commit, que não estará dentro do BC. Se voltarmos a acompanhar de perto o que a transação faz quando o usuário pressiona confirmar, será fácil entender o Business Component.
Sabemos que, uma vez que o usuário pressiona confirmar, todos os dados inseridos pelo usuário na tela são enviados ao servidor. Podemos pensar nos dados da tela como armazenados internamente em uma variável SDT, que é a que é enviada ao servidor carregada com os valores correspondentes aos atributos da tabela base. A parte da transação que executa no servidor recebe essa informação. Podemos pensar que, em um SDT idêntico, logicamente são desconsiderados os membros que correspondem a campos inferidos. Então, de forma batch e na mesma ordem em que tudo foi disparado no cliente, começa a fazer as validações, que incluem unicidade e integridade referencial e a disparar as regras. Se não houver nenhum erro, seja por regra, tipo de dados, integridade referencial ou duplicidade, ao terminar o último campo, toda a informação será considerada validada e, em seguida, será solicitado ao DBMS que insira o novo registro na tabela Attraction. Como o ID é autonumerado, será inserido um registro com o valor para Attraction ID correspondente ao próximo número de acordo com o último atribuído. Assim, na espécie de variável SDT, ficarão carregados os valores de todos os campos, tanto os armazenados quanto os inferidos. Por exemplo, o ID atribuído à atração para o registro inserido e também os valores dos atributos inferidos. Toda essa lógica é a que executaremos com o Business Component, que será algo mais do que essa espécie de tipo de dado estruturado. Ficará de fora o commit, que na transação vem após a operação de CRUD, e, é claro, tudo o que completa a transação do lado do cliente. Até aqui, então, sabemos que a transação reúne regras e eventos, lógica interna de CRUD, que inclui controles de unicidade e de integridade referencial, e commit. A partir dela, podemos obter seu Business Component simplesmente ativando na transação a propriedade com esse nome. Isso criará um tipo de dado com estrutura igual ao SDT, com o mesmo nome da transação, mas que, ao contrário de um SDT, terá lógica incorporada para ser utilizada por meio de métodos e propriedades. Essa lógica será a que corresponde aos controles de unicidade e de integridade referencial, as regras e eventos da transação que não estejam relacionados à interface e às operações de CRUD, sem incluir o commit. Por ser um tipo de dado ao estilo de um SDT, poderá ser definida uma variável baseada nele, que será manipulada por meio de seus métodos e propriedades. Então, se em algum programa, como por exemplo um procedimento, houver uma variável do tipo de dados Business Component Attraction carregada com esses dados, seja atribuída explicitamente no código-fonte ou por parâmetro, podemos solicitar que ela insira uma nova atração na tabela através do método insert da variável. Será executado exatamente o mesmo que ocorre na transação quando o usuário pressiona confirmar para inserir o que foi digitado na tela. Ou seja, esse insert será traduzido na lógica interna encapsulada, que corresponde a passar por cada um dos campos, aqui representados pelos membros da variável Business Component, realizando as validações e disparo das regras da transação, aquelas que não têm relação com a interface. Isso inclui os controles de integridade referencial e de unicidade de chaves candidatas, no nosso caso, de Attraction Name. Se não houver falhas, então a informação é considerada validada e é enviada, assim como faz a transação, a ordem de insert para o banco de dados, que insere o registro sem violar a unicidade, porque a chave primária é autoenumerada. E a variável ficará com todos os dados atuais, incluindo o autoenumerado e os inferidos. Tudo isso está encapsulado silenciosamente no método insert do Business Component. A transação também incluía implicitamente o código para realizar o commit se a operação de CRUD tivesse sido bem-sucedida. Essa lógica fica fora do Business Component, então, se quisermos, precisamos explicitá-la. Assim, o método insert retorna um valor booleano,
true se foi realizado com sucesso e false caso contrário. Por isso, podemos escrever este if que executa na operação e obtém o resultado. Se a operação foi bem-sucedida, então retornará true, e nesse caso, explicitamos o commit. Ou seja, o código para inserir essa nova atração ficará assim. Visto isso, agora não está mais clara a diferença entre o insert com business component e o insert por comando? Tendo em mente que o insert executa silenciosamente toda essa lógica da transação, aqui ele controlará a integridade referencial, unicidade e disparará regras, enquanto aqui controlará apenas a unicidade. No que diz respeito ao commit, será a mesma coisa. Em ambos os casos, como o código está em um procedimento, sempre que esse procedimento detectar que realiza alguma operação de CRUD, será adicionado automaticamente um commit ao final do source. Mas o desenvolvedor sempre pode adicionar outro onde quiser. O importante para o componente de negócios é deixar bem claro que, dentro da lógica encapsulada da transação, não haverá um commit, justamente para dar ao desenvolvedor a liberdade de executá-lo ou não, dependendo de suas necessidades. Para tornar esta introdução ao tema mais clara, vamos implementar este pequeno exemplo no Genesis. Vamos criar um procedimento. Attraction insert e vamos definir uma variável. Obrigado. Atração. Vemos que entre os tipos de dados nos são oferecidos todos: os básicos, os estendidos, os SDTs. E aqui podemos ver os do tipo Business Component. Também podemos filtrar aqui para que nos mostre apenas esses. O que podemos perceber aqui é que, neste momento, temos definidos na KB apenas estes. Atração não está. Vamos reparar neste category. Se formos editar as propriedades da transação category, vemos o business component em true. Isso se deve ao fato de que foi criado pela Nexa e ela já ativou a propriedade. Nós precisamos que o business component da transação attraction seja criado, então vamos ativar a propriedade. Ao salvar, o tipo de dado será criado com a lógica encapsulada. Agora, se abrirmos o Combo Box para o tipo de dados e filtrarmos os do tipo Business Component, lá o encontraremos. Certo, então temos definida esta variável do tipo de dados, o Business Component Attraction. Agora, no source do procedimento, escrevemos a variável e, ao pressionar ponto, vemos que aparecem os atributos da transação como propriedades, com a mesma sintaxe de um SDT. E, além disso, também vemos todos esses métodos, em particular o insert. Vamos atribuir um valor ao membro Attraction Name, por exemplo, este. Depois, ao Attraction Photo, utilizando a imagem que temos na KB. E aos demais membros que correspondem a atributos da própria tabela base. Já temos os valores para a atração que queremos inserir. Então, agora, simplesmente aplicamos à variável o método insert, que, como mostra, retorna um valor booleano. E é por isso que utilizamos o comando if, para que, se a operação for bem-sucedida, seja realizado um commit. Para testar isso, vamos invocar esse procedimento a partir do painel da web que criamos para simular o trabalho com a função. Ao pressionar o botão de inserir, em vez de chamar este painel web que solicita os dados ao usuário e os insere, vamos chamar nosso procedimento que tentará essa inserção, com BC. Vamos executar. Já tínhamos uma atração com o mesmo nome, então acionar o procedimento não fará nada. É que ele controlou a unicidade? Se agora excluirmos a atração e chamarmos o procedimento novamente, agora sim ela será criada. Para que não falhe por unicidade, vamos mudar o nome para um que não exista. E vamos fazer a integridade referencial falhar. Por exemplo, colocando 20 como ID de categoria, que sabemos que não existe. Vamos testar novamente.
Não faz nada. É que ao inserir falhou a integridade referencial. Lembremos que quando tentávamos isso com o comando new, o programa travava. Agora vamos testar deixar o campo nome da atração vazio, lembrando que a transação dispara um erro nesse caso. E vamos colocar novamente a categoria 2, que existe, para que não falhe a integridade referencial. Também não foi inserido. Como mostraremos no próximo vídeo, outra grande vantagem da atualização por componente de negócio é que ela não precisa ser feita exclusivamente em um objeto de procedimento, como acontece com os comandos. Poderíamos, por exemplo, realizá-lo em um evento online. Painel. Também não é obrigatório colocar o método de inserção dentro de um comando que faça algo com seu resultado, como neste caso, C. Poderíamos colocá-lo sozinho e até mesmo verificar o resultado com outro método, o success ou seu oposto, o fail. Neste vídeo, nos concentramos em apresentar o tema e por isso analisamos apenas a inserção, e da maneira mais simples. No próximo, entraremos nos métodos necessários para realizar as outras duas operações do Kerude e em como obter as mensagens geradas a partir de todas elas.